Então, na aula de hoje, a primeira aula, a gente vai começar a falar sobre o sistema cardiovascular, né? Então, basicamente, né, qual que é a função do sistema cardiovascular, o sistema circulatório? Para que ele serve? Né? Basicamente, a função dele, né, é levar material nutritivo e oxigênio para as células, né? Então, por que o sangue circula no nosso corpo? Por que tem um coração que funciona como uma bomba, né, para fazer esse sangue circular o tempo todo para o nosso corpo? Porque as nossas células são unidades vivas e elas precisam receber oxigênio e precisam receber nutrientes, tá? O material nutritivo vem do sistema digestório, através dos alimentos que a gente ingere, depois a gente vai ver isso com mais detalhe. E o oxigênio, ele vem do sistema respiratório, tá? Então, os sistemas, eles são intimamente conectados um com o outro, né? Então, para um funcionar, sempre vai depender de um outro sistema, tá? Então, isso é muito importante, né, que a gente entenda bem que o nosso corpo, ele não é um conjunto de pedaços, né? É tudo funcionando harmoniosamente. Se tiver problema em algum desses sistemas, né, o corpo inteiro vai sofrer com isso, tá? Então, o sistema circulatório, ele é um sistema que a gente chama de sistema fechado. O que isso significa? Significa que o sangue, ele não extravasa para fora do sistema circulatório. O tempo inteiro ele está dentro dos vasos sanguíneos, tá? Ele não sai de dentro desses vasos. Então, por isso que a gente diz que ele é um sistema fechado, né? Então, por isso ele não tem comunicação com o exterior, tá? Ele não chega, ele não vai para a célula. O que vai passar para a célula, né, são apenas as substâncias necessárias para a célula se manter viva e funcionando corretamente. Mas o sangue não sai de dentro desses vasos sanguíneos nunca, né? Esse sistema, ele é basicamente constituído por dois tipos de vasos sanguíneos, né? As artérias e as veias, e pelo coração, que funciona como uma bomba, né? Então, o coração é uma bomba de músculo que vai impulsionar esse sangue para dentro das artérias, né? As artérias vão levar esse sangue para os órgãos, para as células, depois que esses tecidos absorverem o que for necessário, né, e eliminar aquilo que não é necessário para elas, porque também acontece esse processo, né? O sangue, ele vai levar tudo aquilo que a célula precisa, mas também aquilo que a célula tem que jogar fora, esse sangue recolhe e vai depois entregar nos órgãos específicos para isso ser eliminado do corpo, tá? Basicamente, esse sistema circulatório, né, ele é composto pelo sangue, né, pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, né, nós podemos ter três tipos de vasos, né? As artérias, as veias e os capilares sanguíneos, tá? Gente, primeira coisa para a gente entender a diferença entre artéria e veia. Não é a mesma coisa, tá? E a diferença é bem significativa. E um técnico em radiologia precisa saber bem essa diferença, precisa entender bem a anatomia e a fisiologia do sistema circulatório, né? Porque a gente trabalha com exame contrastado. Esses exames contrastados, principalmente na ressonância magnética e na tomografia, né, a maior parte desses contrastes, né, que a gente utiliza, eles são por meio endovenoso, tá? Então a gente precisa entender bem essas diferenças para a gente, quando estiver lá na frente, né, fazendo uma especialização, né, um curso de extensão técnica nessas áreas, para a gente conseguir entender como é que esse contraste vai circular no corpo, em que região que ele tem que chegar, para a gente conseguir ver se já está na hora de começar o exame, se não está, para você conseguir fazer o exame corretamente, tá? Então, basicamente, o que é uma artéria? Para facilitar o entendimento também até da fisiologia, né, a gente vai ver a anatomia dessas artérias todas. Mas a gente tem que entender o seguinte: todo vaso sanguíneo que chega ao coração, que sai do coração, repetindo, todo vaso sanguíneo que sai do coração levando sangue para um órgão ou para o corpo todo, a gente chama de artéria. Então, as artérias são aqueles vasos que estão saindo do coração e levando sangue para algum lugar, né? Então, a artéria sempre sai do coração levando sangue. Toda vez que o coração bombeia sangue para fora dele
e esse sangue chega num determinado vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo sempre será uma artéria, tá? Agora, todo vaso sanguíneo que chega no coração trazendo sangue de algum lugar do corpo sempre será uma veia, tá? Isso vocês vão entender depois lá para frente, como é que é importante entender bem esses conceitos para a gente entender a fisiologia do sistema circulatório, tá? Então a artéria sempre vai sair do coração levando sangue para algum lugar do corpo e a veia sempre vai trazer esse sangue para o coração de algum lugar do corpo, tá? Então aqui a gente tem, né, um desenho bem simples do sistema circulatório, né, onde a gente tem o coração, que é a bomba propulsora, né, desse sangue, né? Nós temos aqui a artéria principal do corpo, que é a aorta, né, o arco aórtico, né, a aorta torácica, abdominal, depois as artérias ilíacas, que vai levar o sangue para os membros inferiores, tá? E aí nós temos as veias, ó. As veias trazem esse sangue dos membros inferiores, vai entrar na veia cava inferior para trazer esse sangue de volta para o coração, tá? Então, geralmente, na maior parte dos livros de anatomia, as artérias estão representadas pela cor vermelha e a veia pela cor azul, tá? Pode ter diferença nisso? Pode, mas 99% dos livros de anatomia, né, sempre representam a artéria na cor vermelha e a veia na cor azul, tá? Eu não vou ficar lendo esses textos, tá? Esses textos são para vocês lerem depois. Eu prefiro explicar, né, os conceitos todos mostrando os desenhos, mas eu vou deixar o texto, eu vou deixar exatamente esse material para vocês, depois vocês vão lendo isso tudo com calma, que é a mesma coisa que eu tô falando, tá, gente? Tá? Tudo é a mesma coisa que eu vou falar aqui, ó. Então, ó, vamos chegar aqui. Aqui é basicamente o resumo daqueles 3 slides anteriores que tem aquele textão lá. Então aqui a gente tem, né, um desenho esquemático representando uma veia, uma artéria e um capilar sanguíneo. A gente vai entender agora a diferença entre eles, tá? Primeiro detalhe, como eu já disse lá no anterior, então veia leva o sangue para o coração. Então todo vaso sanguíneo que está trazendo sangue do corpo para o coração é sempre uma veia, tá, gente? Então olha aqui, ó. As veias levam sangue ao coração, levam ao coração o sangue vindo do corpo, tá? Então todo o sangue que chegar no coração, vindo do corpo, é trazido por uma veia, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na anatomia dessas veias, tá? Como é que é essa anatomia, né? Reparem que a veia, ela tem uma parede, né? Essas paredes aqui, vocês estão vendo que está representado por 3 cores, né? Então a gente tem a parte interna, que é chamada de endotélio, né? Que é um tecido de revestimento interno do canal do vaso. Aí nós temos uma segunda camada, que é músculo, tá? É uma musculatura lisa, tá? Que vai fazer a contração dessas paredes para facilitar a circulação sanguínea. E a última camada também é uma camada de proteção e revestimento do vaso, um tecido conjuntivo, né, que vai proteger esse vaso, tá? Então, vamos observar aqui, a parede da veia, tá? Ela tem uma camada mais fina do que a da artéria, tá? Olha aqui, é uma camada fina, compara com a artéria, como a artéria aqui é mais grossa. Essa parte do meio que eu falei aqui, que é músculo, olha como na artéria essa camada é mais grossa, mais resistente, tá? Então, a artéria tem a parede mais espessa porque ela tem uma parede revestida por uma quantidade maior de músculo do que a veia, tá? Essa musculatura é uma musculatura lisa, tá, gente? É uma musculatura, né, que tem movimentos involuntários, tá? Então, o que dá essa diferença, né, da parede da veia para a artéria é justamente a camada de tecido muscular liso, que na artéria é mais espessa do que na veia, tá? Uma outra característica que é importante que a gente entenda: a luz do vaso. O que a gente chama de luz do vaso, tá? Luz, vou escrever aqui, ó. Luz do vaso, tá? É justamente a parte interna, é o diâmetro interno desse vaso que a gente chama de luz, tá?
que ficou clarinho, mas acho que vocês entenderam, tá? Aqui, ó, a luz do vaso é esse diâmetro interno. Na veia, esse diâmetro interno, que a gente chama de luz, ele é maior do que na artéria. Repara como na artéria aqui, ó, a luz desse vaso, que é esse diâmetro interno, é menor, tá? Por quê? Porque ele tem uma parede mais espessa, tá? Então, a luz da veia é maior do que a luz da artéria. Então, quando você visualiza isso nas imagens, principalmente na imagem de tomografia e ressonância, você percebe nitidamente isso quando os vasos estão contrastados, tá? Você percebe nitidamente que os vasos de calibre menores são as artérias. Dá para perceber isso perfeitamente nos exames de imagem, né? Mais para frente durante o curso vocês vão ver isso. Então olha aqui, ó. Então uma segunda característica, a luz do vaso da veia é maior do que o da artéria, justamente porque a artéria tem essa camada muscular aqui, tá? Então, o que acontece isso? As paredes das veias são mais finas que a artéria, e a artéria, né, como eu já disse anteriormente também, o que elas fazem? Elas levam sangue do coração para o corpo, né? Então, todo vaso sanguíneo que está saindo do coração, levando sangue para algum lugar, é uma artéria. Todo vaso sanguíneo que está chegando no coração, trazendo sangue de algum lugar do corpo, é uma veia, tá? E é importante a gente entender essas diferenças aqui, mais para frente vocês vão entender o porquê. E nós temos um outro conjunto de vasos, né, que são, em sua maioria no corpo, são os capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos, eles têm paredes de apenas uma camada de célula, eles são extremamente finos. Por que isso? Porque o sangue que circula aqui na luz desse vaso, né, ele está carregado de oxigênio e de nutrientes, tá? E esses nutrientes e esse oxigênio, ele tem que sair para fora desse vaso, porque aqui em volta dele tem várias células, que são as células dos tecidos, que precisam receber esse gás, esse oxigênio e esses nutrientes. Então é só vocês raciocinarem. Por que o capilar tem essa parede composta por apenas uma camada de célula? Por que isso? Porque são eles que fazem a troca com os tecidos, né? Imagine se fosse uma artéria. Olha como a substância teria que passar por várias e várias e várias camadas. Ela não ia conseguir atravessar aqui. A mesma coisa acontece com a veia. Olha quantas camadas para a substância atravessar para chegar na célula. Então, veia e artéria não faz troca com tecido. Quem faz a troca com tecido são os capilares sanguíneos, justamente por isso eles têm essa parede mais fina, tá? Então os capilares, eles levam sangue para os tecidos, para fornecer o oxigênio para as células. Então eles fazem a conexão das artérias com a veia, gente. Então é mais ou menos assim, ó. Começa calibroso com a artéria e depois, conforme essas artérias vão se ramificando pelo corpo, elas vão ficando cada vez mais finas. Aí a gente passa a chamar de arteríolas. As arteríolas vão ficando cada vez mais finas e aí chega um determinado momento que elas se convertem em capilares. Quando entra dentro do órgão para começar, né, a espalhar dentro do órgão esse sangue, ele já está circulando por meio de capilares sanguíneos, que são esses vasos com paredes menos espessas, que vai justamente fazer a troca, né, gasosa, né, trocar o gás carbônico por oxigênio, né, e vai também fazer a troca levando os nutrientes e recolhendo das células todos aqueles materiais que precisam ser eliminados do corpo, tá? Quem faz essas trocas são os capilares sanguíneos, justamente porque eles têm a parede extremamente fina, composta apenas por uma camada celular, tá? Esses conceitos são importantes entender, porque vocês vão usar isso depois em outros conteúdos, tá, gente? Aqui a gente tem outro desenho demonstrando isso. Então aqui a gente tem a artéria, né? Então na artéria o sangue ele circula direto, tá? Nas veias existe a presença das válvulas venosas, tá? Na artéria não tem válvula, na veia tem válvula venosa, né? Então olha só como é que acontece dentro da veia. Conforme, né,
o sangue, porque a veia, lembra, o que é a veia? A veia é o vaso sanguíneo que está trazendo o sangue do órgão de volta para o coração. Esse sangue precisa voltar para o coração porque ele está pobre no oxigênio, ele precisa voltar para o coração, porque o coração vai mandar esse sangue para o pulmão para ele ser oxigenado, então ele tem que voltar. Então, quando o sangue está circulando na veia, esse sangue está circulando em baixa pressão, tá? Então, essas válvulas, elas têm a função de ajudar o sangue a voltar para o coração. Então, funciona mais ou menos assim, ó. O sangue vem, atravessa uma válvula venosa, essa válvula se fecha e impede que o sangue reflua, quer dizer, que o sangue volte. Porque a gente imagina o seguinte, nós temos os membros inferiores, né? E a gente não tem um coração no pé, por exemplo, para bombear esse sangue de volta para o coração. Então, como é que esse sangue faz esse retorno venoso? A musculatura esquelética, que é essa musculatura que permite que a gente se movimente, né? A musculatura da panturrilha, a musculatura da coxa, né? A musculatura de forma geral do corpo, elas auxiliam nesse processo, tá? Então, conforme a gente se movimenta, essas veias, elas vão sendo comprimidas pela musculatura esquelética e o sangue, ele vai aos poucos retornando de volta para o coração. E essas válvulas venosas ajudam que esse sangue sempre mantenha o mesmo sentido, né? Então, a função dessas válvulas é impedir que o sangue reflua, que o sangue volte, né? E que ele continue seguindo sempre numa mesma direção, né? De volta para o coração, tá? Aqui a gente tem bem um exemplo disso, ó, demonstrado. Então, essas válvulas venosas, elas funcionam mais ou menos assim, ó. O sangue, então, né, ele atravessa, né, e vai ficar, né, num determinado espaço ali entre uma válvula e outra, tá? A musculatura esquelética, quando está relaxada, tá vendo? Então, quando ela não está contraída, essas válvulas permanecem fechadas. A partir do momento que há uma contração da musculatura esquelética, essa musculatura esquelética, ela é como se ela espremesse o vaso, ela aperta o vaso sanguíneo e isso faz com que a válvula se abra e continue empurrando o sangue de volta para o coração, tá? Então, a função dessas válvulas venosas é justamente essa, impedir que o sangue reflua, e a musculatura esquelética, né, que é toda essa musculatura que está aderida ao nosso esqueleto, que contribui para os nossos movimentos voluntários, né, elas contribuem para o retorno venoso desse sangue para o coração, tá? Aqui a gente tem um exemplo de como é que essas artérias e veias estão conectadas, tá? Então, olha só, nesse desenho aqui, nesse desenho esquemático aqui, ó, nós temos aqui, ó, né, uma artéria e uma veia. Então, ó, a artéria não é o vaso que está trazendo sangue do coração para o corpo, né? Então, o sangue está lá no coração, ele sai e vem para dentro de uma artéria. Olha como a artéria tem a camada mais espessa. Então, o diâmetro do vaso aqui é menor, a luz do vaso é menor, mas a parede da artéria é mais espessa. Por que, gente, que essa parede da artéria tem que ser mais espessa? Por questões óbvias. O coração, ele é uma bomba de músculo. Ele bombeia o sangue o tempo inteiro e ele está bombeando esse sangue para dentro da onde? Para dentro de uma artéria. Essa parede precisa ser elástica e resistente o suficiente para suportar a pressão sanguínea, para suportar a força que o coração está colocando no sangue para o sangue circular dentro dessas artérias. Então, cada vez que o coração bate, ele bombeia sangue para dentro da artéria. Então, se essa artéria tivesse uma parede fina, o que ia acontecer com o vaso? Ele ia estourar, ele ia se romper e não ia suportar a pressão sanguínea. É por isso que a parede da artéria é mais resistente também, tá? Ela é elástica, ela tem mais músculo porque ela é elástica. Cada vez que o coração bombeia sangue para dentro dessas artérias, essa musculatura, ela absorve a pressão, justamente para esse vaso não se romper, tá? Então, essa musculatura toda ajuda, né, a dissipação dessa pressão que o coração bombeia o sangue para dentro desses vasos, tá? Então, quando a gente vai medir uma pressão arterial, é justamente isso que a gente está medindo. A gente está medindo qual é a pressão
né, que o coração está bombeando sangue para dentro dessa artéria. Quando fala assim, ah, fulano está com pressão muito alta. Por que que as pessoas, o médico fica preocupado quando as pessoas têm hipertensão, que a pressão sanguínea é muito alta? Porque quer dizer que a força que o sangue está percorrendo esses vasos é maior. Se essa pressão sanguínea estiver muito alta, qual é o risco? O risco é sofrer um AVC hemorrágico, né? O que é o AVC? É um vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo não suportar essa pressão, se romper, se for no cérebro, por exemplo, né, vai causar um AVC hemorrágico e a pessoa pode vir a óbito ou pode depois ficar com sequelas, tá? Então o controle da pressão é justamente para diminuir a força com a qual esse coração bombeia o sangue para dentro dessas artérias, tá? Então, olha só, o sangue saiu, né, do coração, veio para dentro da artéria e aí essa artéria vai começar a se ramificar para levar sangue para todas as partes do nosso corpo, tá? Bom, gente, então continuando aqui, né? Então aqui a gente vai entender como é que acontece a circulação, né, desse sangue dentro das artérias e dentro das veias, né? Então a gente tem aqui, ó, né, a artéria, né? O sangue está saindo do coração e vindo aqui para dentro da artéria. Então observem, ele passa pela artéria, né? A artéria tem uma luz menor, né? Tem uma musculatura lisa maior, né? Tem uma camada de tecido conjuntivo. Então essa artéria ela começa a se ramificar, ó, tá vendo? Então é o que está acontecendo aqui, ó. Essa artéria ela está, né, se ramificando. Então quando essa artéria parte de um ramo principal, a gente passa a chamar ela de arteríola, né? Então quando ela sai de uma artéria principal e se transforma numa artéria menor, a gente passa a chamar de arteríola. Essa arteríola ela vai começar a se bifurcar, ó, a se dividir em vários ramos pequenos. Esses ramos são os capilares sanguíneos, tá? Então isso tudo está acontecendo dentro do órgão. Imagina, é como se tivesse um órgão aqui e essa ramificação toda estivesse dentro de um órgão, tá? Pulmão, coração, o próprio coração, tá? Os rins, qualquer órgão. Então, tudo acontece dessa forma. Então, essas ramificações aqui são os capilares. Então, entre esses espaços que a gente está vendo aqui no desenho esquemático, é tudo cheio de célula do próprio órgão. Então, o que vai acontecer? São esses capilares que fazem a troca gasosa. Então, repare, o sangue chega da artéria em alta pressão, né, e vai se dividir aqui em vários ramos. Quando esse sangue se projeta para dentro desses capilares, ele perde pressão, né? Imagina uma mangueira de jardim, né? A mangueira que você está usando para molhar uma planta, molhar o jardim. Ela tem aquele bocal, né? Aquele esguicho que você regula a pressão da água. Quando você coloca aquela pressão, né, para sair por vários buraquinhos ao mesmo tempo, o que acontece com essa pressão? Ela diminui. Por quê? Porque ela se divide por vários canais menores. Então a pressão sanguínea diminui. A pressão sanguínea é a mesma coisa, ela diminui quando você começa a dividir essa pressão por vários vasos menores. Então quando esse sangue passa pelo órgão todo e chega aqui do outro lado, né, para cair dentro de uma veia, esse sangue já está em baixa pressão, porque a pressão ela foi dissipada aqui dentro desses vasos. Então o sangue que circula na veia é um sangue de baixa pressão. Então para esse sangue conseguir voltar para o coração, ele precisa da ajuda dessas válvulas, tá? E precisa da ajuda da musculatura esquelética também, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Então lembrando da anatomia da veia, né? Ela tem uma camada de tecido conjuntivo, a camada de musculatura lisa é menor, né? É menos espessa do que na artéria. E ela tem um endotélio, que é essa camada de revestimento, e tem a presença dessas válvulas que auxiliam no retorno venoso, tá? Basicamente, né, vamos falar um pouquinho do sangue. Para que serve o sangue? Né? O sangue ele é formado por um conjunto de vários tipos celulares diferentes, tá? Então nós temos hemácias, leucócitos, linfócitos, plaquetas, temos vários tipos de sangue, de células sanguíneas, circulando ali dentro desses vasos, tá?
Em média, uma pessoa adulta, ela tem 6 litros de sangue, tá? Claro, né, gente, essa quantidade não é exata. Se pegar o sangue do meu corpo de uma outra pessoa e for medir, ela vai ter diferença de ml, né? Porque isso vai estar relacionado com a idade da pessoa, com o sexo, com a altura. Então tem fatores que influenciam, mas a média, né, de forma geral, o que é uma média? Né? Pega um grupo grande de pessoas e faz uma média geral. Então pode haver variações ali de indivíduo para indivíduo, isso é normal, tá? Mas a média de um adulto é de 6 litros de sangue. Então basicamente, qual que é as funções do sangue? Primeiro, levar oxigênio e nutriente para a célula, isso é óbvio, né? É a principal função, levar o oxigênio, né? Esse oxigênio vai vir dos pulmões, e levar os nutrientes. Esses nutrientes vão vir do sistema digestório, que vai ser captado da alimentação que a gente ingeriu, para ser levado para as células do nosso corpo. As nossas células, para funcionar, elas precisam de nutrientes e precisam de oxigênio, tá? Uma outra função do sangue, retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares. Então a célula, ela não sai do lugar, ela permanece sempre. Ela executa. Então ela vai pegar aquele oxigênio, ela vai pegar o nutriente que ela recebeu da corrente sanguínea e vai fazer uma transformação química nesse nutriente usando o oxigênio como combustível. E a partir daí vai ser produzido alguns resíduos metabólicos que precisam ser eliminados da célula. Um desses resíduos é o gás carbônico, por exemplo, que é produzido no processo de respiração celular. Né? Isso tem que ser eliminado do corpo. Então a célula devolve, né, esse gás para dentro da corrente sanguínea, para que esse gás carbônico retorne para o pulmão para ele ser eliminado do corpo, tá? E uma outra função é conduzir os hormônios pelo organismo, né? Nós temos vários tipos de hormônios. Hormônios são mensageiros químicos. A gente, né, vai ver depois, esses hormônios eles levam uma mensagem química, né, para algumas partes do corpo, tá? Então a função deles é transportar uma mensagem para regiões específicas do corpo, para células específicas do nosso corpo, tá? E uma outra função importante do sangue é defender o corpo da ação de agentes nocivos. Então também pelo nosso sangue circulam as células de defesa, né? Então a forma mais rápida de uma substância chegar em um órgão específico é através da circulação sanguínea. A forma mais rápida das células de defesa viajar pelo corpo é através da circulação sanguínea, tá? Então o sangue ele leva, né, e traz tudo aquilo que o nosso corpo precisa para se manter vivo e funcionando corretamente, tá? Basicamente, o nosso sangue ele é composto pelos glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos vermelhos são as hemácias, né? Também pode ser chamado de eritrócitos. Hemácias ou eritrócitos é a mesma coisa, tá? Pelos glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo, tá? Basófilos, neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, tem vários tipos de células de defesa. As plaquetas, que não são células, tá? As plaquetas são pedaços de células que vão ajudar na síntese de proteínas para evitar, para permitir a coagulação do sangue, né? Então o sangue coagula por conta das plaquetas, a gente vai entender depois isso que eu vou explicar. E o plasma sanguíneo, o plasma é a parte líquida do sangue, tá? Então essas células todas, elas estão imersas nesse plasma. O plasma funciona como um grande rio que leva essas células todas aos locais onde ela precisa chegar, tá? Glóbulo vermelho. Qual que é a função desse glóbulo vermelho, tá? Então as hemácias, elas são células compostas por hemoglobina, tá? É a hemoglobina que é responsável por dar essa cor vermelha para o nosso sangue. Então, o nosso sangue só é vermelho por conta da presença dessa hemoglobina, tá? E qual que é a função dessa hemoglobina? A hemoglobina, ela tem a função de se ligar com os gases respiratórios, com o oxigênio, tá? E com o gás carbônico. Então, é a hemoglobina que se liga. Só que tem um detalhe. A hemoglobina,
ela tem uma afinidade muito maior com o gás carbônico do que com o oxigênio, tá? Então, se a gente estiver num ambiente que é rico em gás carbônico, o nosso sangue, a nossa hemoglobina, ela vai se ligar com uma maior facilidade ao gás carbônico, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de situação, tá? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, alguns anos atrás, saiu falando sobre isso. Já deve ter ouvido falar de pessoas que morreram, né, na garagem de casa ou na garagem do condomínio, que era um ambiente fechado, porque lhe deixou o carro ligado bastante tempo e quando as pessoas, a família encontrou a pessoa já estava morta, né, por asfixia, porque ela acabou, né, respirando uma quantidade muito grande de gás carbônico. Já devem ter ouvido falar também, né, que a gente não pode, é proibido, né, quando você tem um aquecedor a gás, por exemplo, no banheiro de casa, você tem que ter uma saída de ar, né? A janela ela tem que ficar aberta para haver circulação de ar, porque se o nível de concentração de gás carbônico subir muito, você pode morrer também por asfixia. E a morte por asfixia, gente, por intoxicação de gás carbônico, não é uma morte dolorosa, a pessoa nem percebe. A pessoa está respirando normal, né? Não sente nada estranho, só pode sentir de repente um cheirinho de fumaça, né, de gás carbônico, mas deixa daquele jeito mesmo. De repente, o que acontece? O nosso cérebro, para continuar se mantendo vivo, o nosso corpo, para continuar se mantendo vivo, ele desliga o cérebro, porque o cérebro é o órgão que mais consome oxigênio. Então, o órgão que mais precisa de oxigênio é o cérebro. Então, numa situação dessa, o que o nosso corpo vai fazer? Ele vai desligar o cérebro, então a pessoa desmaia, a pessoa simplesmente perde a consciência, né? E muitas vezes ela nem percebe, né? É uma coisa assim abrupta, ela perde a consciência e se ela continuar naquele ambiente respirando aquele gás carbônico, vai chegar um determinado momento que ela vai morrer, porque a hemoglobina ela vai se ligar com uma maior facilidade ao gás carbônico, tá? Apesar da concentração, a gente só consegue respirar o oxigênio do ar atmosférico porque a concentração de oxigênio é infinitamente maior, tá? A concentração de oxigênio é infinitamente maior. Quando você tem parâmetros, fica em ambientes que a concentração de gás carbônico sobe um pouquinho, ela não precisa subir muito, mas se ela sobe um pouquinho, o nosso corpo já começa automaticamente, a hemoglobina já começa automaticamente a se ligar com o gás carbônico ao invés de se ligar com o oxigênio, tá? Essa afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico, ela tem um motivo, tá? Qual é esse motivo? Quando essa hemoglobina, ela passa lá pelos tecidos, né, ela tá lá dentro dos capilares sanguíneos, acontece da seguinte forma, o sangue está circulando, a hemoglobina tá levando o oxigênio. De repente, essa hemoglobina passa perto de uma célula que tem gás carbônico dentro do citoplasma dela. Quando a hemoglobina percebe a presença do gás carbônico, o que ela faz? Ela solta, ela se desliga do oxigênio, o oxigênio fica disponível para a célula absorver. Imediatamente ela atrai o gás carbônico para ela. Então, quer dizer, se ela não tivesse essa afinidade com o gás carbônico, os nossos tecidos não conseguiriam realizar as trocas gasosas, tá? Então, essa molécula, cada vez que ela passa próximo a uma célula que tem concentração grande de gás carbônico, o que ela faz? Ela solta o oxigênio ali para ela poder se ligar com o gás carbônico. No nosso pulmão, por que quando a gente inspira o ar, né, a hemoglobina se liga com o oxigênio e não com o gás carbônico? Porque a concentração de oxigênio no pulmão é muito maior. A concentração de oxigênio no gás atmosférico é muito maior. Agora, a partir do momento que eu estou respirando num lugar que tem uma concentração um pouco maior de gás carbônico, o que a hemoglobina vai fazer quando você respirar? Se o ar que você estiver respirando tiver muito gás carbônico, ela não vai conseguir se ligar com oxigênio, ela só vai se ligar com gás carbônico. É por isso que acontece esse tipo de acidente. Então é muito perigoso, né, a pessoa que tem aquecedor a gás no banheiro e, por exemplo, fecha a janela, não deixa essa janela aberta como manda o regulamento,
Tem gente que fala, não sei para que fecha isso aí. Tem gente que morre tomando banho por causa disso, tá? Tá num ambiente fechado e começa a respirar aquele gás carbônico e acaba vindo a óbito. E tem gente que também pode acontecer de morrer, né, se tiver numa garagem fechada, deixar o carro ligado e ficar ali respirando aquele ar, também pode acontecer. Eu acho que recentemente aconteceu com uma família, se não me engano foi na Argentina, que a família inteira alugou um apartamento para ir passar um feriado, né? E aconteceu isso, eles estavam com problema, acho que na ventilação do apartamento, e a família inteira morreu por asfixia respirando dióxido de carbono, né? Se não me engano foi o ano passado isso. Tá? Então eu estou explicando isso para vocês entenderem a importância dessa hemoglobina. Então, quem faz o transporte, tá, dos gases respiratórios é a hemoglobina, tá? Então, as hemácias, elas são células, né, que não têm núcleo, elas não possuem núcleo, né, elas são produzidas pela medula óssea vermelha, né? Então, a medula óssea vermelha é aquela medula que fica dentro dos nossos ossos e que produz as células sanguíneas. Mais ou menos um período de 120 dias, que é o tempo de vida de uma hemácia. Uma hemácia saudável, ela fica no nosso corpo funcional em mais ou menos 120 dias. A partir do momento que essa hemácia começa a envelhecer, que ela passa a não conseguir mais realizar as funções dela, o fígado e o baço retiram essas hemácias da corrente sanguínea e destroem essas hemácias. Mas aí eles reaproveitam a hemoglobina para fabricar hemácias novas, tá? Eles fazem um reaproveitamento dessa hemoglobina e disponibilizam essa hemoglobina de novo para a medula óssea produzir novas hemácias, tá? Então, basicamente, a função da hemácia no nosso corpo é transportar o oxigênio, tá? E trazer o gás carbônico da célula para os nossos pulmões para acontecer a troca gasosa, tá ok? Os glóbulos brancos, né, são as células de defesa, também são produzidos pela medula óssea, né, e a função desses glóbulos brancos é justamente, né, quando o nosso corpo entra em contato com um agente estranho, uma bactéria, um vírus, uma substância tóxica, o sistema de defesa ele começa a produzir células para combater essa infecção, tá? Então eles têm essa função, tá? Então nós temos vários tipos de células de glóbulos brancos, né? Neutrófilo, monócito, basófilo, eosinófilo, linfócito, são vários tipos. Esses leucócitos, eles costumam ser bem maiores que as hemácias, né? Só que a quantidade deles no nosso sangue é muito menor, né? Então, a célula que tem maior quantidade na corrente sanguínea é a hemácia, por isso que o sangue é vermelho. E o sangue é vermelho por conta da hemoglobina, que é uma proteína que dá cor vermelha para o sangue, tá? As plaquetas também podem ser chamadas de trombócitos, né? Elas, na verdade, elas não são células, elas são fragmentos de célula que ajudam na coagulação do sangue. Então, quando a gente tem algum ferimento, né, corta um dedo, por exemplo, e há o rompimento desses vasos sanguíneos, imediatamente as plaquetas começam a se aglomerar ali naquela região da lesão para fazer um tapão, um tapume ali na parede daquele vaso sanguíneo que foi rompido e para parar o sangramento, tá? Então a função da plaqueta é justamente essa, é produzir proteínas para impedir a saída da hemácia para fora do sistema circulatório. E o plasma sanguíneo, né, é um líquido, né, onde essas células todas circulam, que é composto em mais de 90% de água e onde a gente encontra todos os nutrientes, né, que são dissolvidos ali naquele plasma e que as células vão absorver. Também é onde circula os gases respiratórios, né, transportados pelas hemácias, onde os resíduos da célula, tudo aquilo que a célula não precisa, todos os restos metabólicos dela também circulam nesse plasma, porque o rim depois vai fazer a retirada dessas substâncias, tá? E qualquer outra substância que tiver que ser eliminada do corpo também vai circular pelo plasma. Então aqui a gente tem um exemplo da hematopoese, tá? Que é o processo de formação das células que compõem o sangue. Então a gente tem aqui, ó, no adulto, né, os ossos longos, eles são responsáveis por manter a produção e a renovação constante das células sanguíneas. Então, né, dentro dos ossos, que é um exemplo, é o fêmur, a gente tem a medula óssea vermelha. Então a medula óssea vermelha,
ela tem células que a gente chama de células pluripotentes, né? Por exemplo, são todas essas células que estão aqui são iguais, elas não têm diferença, né? Então a gente chama essa célula de célula-mãe, tudo que está aqui é igual. Como é que elas vão... E essa célula depois, elas se transformam na célula sanguínea. Como é que essa célula consegue se transformar nas células sanguíneas? Partindo de um único modelo de célula, né? É por uma mensagem química que o corpo disponibiliza. Então, né, dependendo do tipo de substância que o corpo libera, né, é o bilhetinho, é como se fosse uma mensagem química, né, o bilhetinho, a mensagem para essa medula óssea começar a produzir determinado tipo de célula. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que você sofreu um acidente, perdeu muito sangue, como consequência perdeu muita hemácia, e aquelas hemácias precisam ser repostas, elas precisam ser fabricadas mais hemácias. O que vai acontecer? O seu corpo, né, suas glândulas, vai liberar um determinado tipo de hormônio na corrente sanguínea. Esse hormônio vai chegar aqui nessas células da medula óssea. E quando chega esse hormônio, é a mensagem para essa medula óssea começar a fazer com que essa célula mãe aqui, ela se transforme numa célula mieloide, né, que é uma célula primordial, e essa célula vai dar origem a uma hemácia, porque naquele momento seu corpo está precisando produzir hemácia, porque você perdeu muito sangue, né? Aí vamos supor também, né, que o seu corpo ele teve vários rompimentos de vários vasos sanguíneos e você precisa estacar aquele sangue, né? A célula mãe que está presente aqui na medula óssea vermelha, ela vai formar a célula mieloide, e essa célula mieloide vai começar a produzir as plaquetas, para essa plaqueta circular na corrente sanguínea e começar a ir lá nesses locais que precisa estacar o sangue, que precisa fazer o sangue parar de sair para fora do vaso sanguíneo, para que as plaquetas coagulem o sangue nessas regiões, tá? E essa célula também ela pode dar origem aos linfócitos. Então a célula mãe ela pode se transformar numa célula linfóide. Vamos supor, seu corpo está sendo atacado por um vírus, né? E o seu corpo precisa reagir, precisa produzir células de defesa. Então essa célula mãe aqui presente na medula óssea vai produzir uma célula linfóide, e essa célula linfóide vai produzir os linfócitos. Então repara que todas as células do sangue, gente, têm origem de um único tipo de célula, né, presente na medula óssea. Essa célula ela se transforma na célula sanguínea dependendo da necessidade do corpo, tá? A gente pode chamar essa célula de célula tronco também, quer dizer, uma célula que pode dar origem a vários outros tipos celulares, tá? Aqui a gente coloquei para vocês um exemplo dos tipos de célula. Então aqui tem as hemácias, né? Os monócitos, eosinófilos, as plaquetas, aqui para vocês também comparar o tamanho das células uma em relação à outra. Olha como as plaquetas são bem pequenininhas, ó. Como é que funciona a coagulação sanguínea? Então olha aqui, ó. Você sofreu uma lesão, né, cortou a parede do vaso e o sangue vai começar a extravasar. E não pode acontecer isso. Então o que acontece? As plaquetas elas começam a migrar para essa região e começam a produzir filamentos de proteína que é chamado de fibrina. E esses filamentos formam como se fosse uma rede e usa as hemácias para coagular aquele sangue ali naquela região. É como se ela prendesse todo mundo, fizesse um amarrado. E esse coágulo, ele faz um tapume ali naquele parte do vaso que está lesionado e impede que esse sangue continue saindo, tá? Então, a plaqueta tem essa função no corpo, manter, né, em situações normais, evitar, né, a hemorragia, evitar o extravasamento de sangue e a perda de sangue. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né, do coração. Então, basicamente, tá? O coração ele é um órgão musculoso, né, formado pelas cavidades cardíacas, que a gente vai ver quais são, né? E ele é formado, né, por 3 camadas, né? A gente tem o pericárdio, periferia. Lembra faz a analogia. Então, peri em volta, tá? Então, quer dizer, o pericárdio é essa membrana que envolve o coração, né, na parte mais externa dele, que envolve todo o coração externamente,
tá? Essas membranas têm uma função importante, elas evitam, né, o atrito entre os órgãos. Então é uma membrana de camada dupla, ó, tem uma dupla camada de pericárdio, né, e que vai acontecer o deslizamento aqui, tem um líquido que lubrifica e cada vez que o coração bate, né, esse saco pericárdico aqui, ele é todo lubrificado, então não vai haver atrito ali do coração, né, com os órgãos que estão em volta. Miocárdio, né, lembra de meio, então é a parte propriamente muscular do coração, é a parede de músculo. Então o miocárdio é essa parte aqui, ó, da musculatura cardíaca propriamente dita. Tudo isso aqui é músculo, ó. Então miocárdio, né, é a parte da musculatura. Endo quer dizer dentro, então endocárdio, né, é a membrana que forra as câmaras cardíacas, essa membranazinha que a gente tem na parte interna aqui do coração. Tem uma membrana que reveste isso aqui tudo, né, e que recobre todas as cavidades internas aqui do coração, que a gente chama de endocárdio, tá? Então, basicamente, são essas as três camadas do coração. Pericárdio, que é aquela película que reveste o coração. Quem comeu coração de frango já deve ter visto, que tem uma pelezinha em volta. Aquilo é um dos pericárdios, né? É o pericárdio parietal, que está visceral, aliás, é o pericárdio visceral que está em contato com o coração. Depois eu tenho a camada de músculo, que é o miocárdio, né? E depois eu tenho o endocárdio, que é essa camada aqui que reveste internamente as câmaras cardíacas, tá? Aqui nós temos como é que acontece essa divisão aqui do coração. Então, repare, o coração, ele é um órgão musculoso composto por dois átrios. Tá vendo que essa parte superior aqui, ó, átrio direito e átrio esquerdo. Átrio direito, átrio esquerdo. E os ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, né? É dividido por um septo interventricular que não se misturam essas camadas, tá? Então o septo ele tá aqui no meio dividindo e não há mistura de sangue aqui nessas camadas. O coração ele é separado, dividido em 4 câmaras. De um lado só circula sangue rico em gás carbônico, do outro lado só circula sangue rico em oxigênio, tá? Essa divisão aqui a gente é chamado de septo interatrial quando está na altura do átrio e interventricular quando está na altura dos ventrículos, tá? E aqui nós temos, né, o coração com todas as estruturas anatômicas, gente. Vocês têm que saber todos esses nomes, tá? E tem que saber como é que funciona a circulação dentro dessas câmaras, tá? Eu vou explicar bem devagar como é que funciona. Então a gente tem aqui, ó, primeiro detalhe, né? O coração, repara, aqui a gente tem o lado direito do coração e aqui a gente tem o lado esquerdo do coração. Reparem que o lado esquerdo do coração tem a parede de músculo mais espessa, tá vendo como é mais grosso desse lado esquerdo? Né? Olha como é mais fino do lado direito. Por que isso? Primeiro detalhe, o sangue que está saindo do lado direito do coração, ele vai para o pulmão. O pulmão está logo ali do lado do coração. Então eu não preciso de uma parede de músculo tão espessa do lado direito, porque o coração está perto. É só uma pressãozinha de leve e o sangue já chega no pulmão. Então por isso que o lado direito é mais fino, porque ele está mandando sangue para o pulmão que está ali perto do coração. Por que o lado esquerdo é mais grosso? Porque o lado esquerdo está mandando sangue para o corpo inteiro. Está mandando sangue para os membros superiores, para a cabeça, para o abdômen, para os membros inferiores. Então a força que esse sangue tem que ser bombeado é muito maior. Por isso que o lado esquerdo do coração tem a parede muscular mais espessa. Tá? Isso é uma informação também importante para a gente entender a fisiologia do coração. Então vamos lá. Lembrando os conceitos que eu já disse anteriormente, né? O que é uma veia? Veia é todo o vaso sanguíneo que chega trazendo sangue do coração, do corpo para dentro do coração. Então olha aqui, ó. Do lado direito do coração, aqui no átrio direito, eu tenho 2 veias, ó, chegando. Veia cava inferior. Tá vendo? Ela passa aqui e aqui é a entrada dela, da veia cava inferior, tá? Então a veia cava inferior, ela tá trazendo sangue da parte inferior do corpo para dentro do coração.
tá? Veia cava superior, ó, trazendo sangue da parte superior do corpo para dentro do coração. Então significa que no átrio direito, né, eu tenho duas entradas para dentro dele. Uma da veia cava inferior, que está trazendo sangue do corpo para o coração, e uma da veia cava superior, que está trazendo sangue da parte superior do corpo para o coração. Tá? Vamos raciocinar. Se esse sangue está vindo do corpo, ele está rico em que tipo de gás? É oxigênio ou gás carbônico? Bom, se ele está vindo do corpo, né, significa que já foi realizada as trocas gasosas. Então ele vai estar rico em quê? Ele vai estar rico em gás carbônico. Por que que esse sangue está rico em gás carbônico? Porque ele está vindo da onde? Está vindo do corpo. Então está chegando aqui da veia cava superior, veia cava inferior, então ele está rico em gás carbônico. Se esse sangue está rico em gás carbônico, esse sangue que está chegando aqui no átrio direito, né, o que tem que acontecer com ele para ele ficar oxigenado de novo? Para que órgão que ele tem que ir? Né? Só pode ser para o pulmão. Então o que vai acontecer? Esse sangue que está rico em gás carbônico, que chegou aqui no átrio direito, porque ele está vindo do corpo, ele vai sair do átrio direito e vai ser bombeado para o ventrículo direito. Ó. Então ele sai daqui e é bombeado para cá, ventrículo direito. O ventrículo direito vai bombear esse sangue para fora do coração. Tá? Lembra que eu falei, todo vaso que chega no coração é uma veia. Quando o vaso sai do coração levando sangue para algum lugar, ele passa a ser chamado de artéria, tá? Então esse vaso aqui, ó, é a artéria pulmonar. Ó. A gente tem o tronco pulmonar, tá? Tronco por quê? Porque olha aqui, ó, é um ramo único, tá vendo? É um ramo único que sai do coração, é o tronco. Mesma coisa, por que a gente dá o nome de tronco para as árvores? Porque é um tronco principal e quando chega em determinada altura, esse tronco se divide em vários galhos. Mesma coisa aqui, ó, é um tronco único e depois esse tronco se divide em duas artérias, ó, uma artéria pulmonar esquerda, que vai para o pulmão esquerdo, uma artéria pulmonar direita que vai para o pulmão direito, tá, gente? E então esse tronco pulmonar, né, ele é uma artéria, tá? Então olha só, repetindo, veia cava inferior traz sangue da parte inferior do corpo. Veia cava superior traz sangue da parte superior do corpo. Esse sangue está rico em gás carbônico, então ele tem que ir para o pulmão. Então o átrio direito bombeia esse sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito bombeia esse sangue para o tronco pulmonar, que é uma artéria. Esse tronco pulmonar se divide em dois ramos, né? Artéria pulmonar esquerda, artéria pulmonar direita. Vai levar o sangue para os pulmões. O que esse sangue está indo fazer no pulmão, gente? As trocas gasosas. Está indo trocar o gás carbônico por oxigênio. Quando acontece essa troca gasosa, o sangue já começa a ficar rico em oxigênio de novo. O que tem que acontecer com esse sangue? Esse sangue vai precisar voltar, né? Ele vai precisar voltar para o coração. Então, o sangue vai vir para o coração, né? E se o vaso está chegando no coração, ele é o que? Uma veia, tá? Então, ó, lembra que eu falei lá no início da aula que o sangue, quando ele sai pela artéria, sendo bombeado pelo coração, ele está em alta pressão. Então, esse sangue que está saindo aqui para ir para o pulmão está em alta pressão. Depois, dentro do pulmão, esse sangue vai se ramificar pelos capilares pulmonares para fazer a troca gasosa. Ele vai deixar o gás carbônico lá no pulmão, para o pulmão liberar isso para o ambiente e vai capturar o oxigênio, né? Então, quando esse sangue retorna, ele vai retornar em baixa pressão. Então, por isso que ele tem que retornar. Por isso que aqui a gente tem duas veias. Para o volume de sangue que chega, tá? Vem duas veias de cada pulmão, para o volume de sangue que chega seja suficiente para ser bombeado para o corpo. Então, olha aqui, ó.
veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda. Isso vem do pulmão esquerdo. Veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita. Então são 4 entradas de veias aqui no átrio esquerdo. Agora esse sangue que está aqui no átrio esquerdo, ele já está oxigenado. Então o que tem que acontecer com ele? Tem que mandar de volta para o corpo. Então o sangue vai sair do átrio esquerdo, né? O sangue vai sair aqui do átrio esquerdo e vai vir para dentro do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo vai fazer o que com esse sangue? Bombear esse sangue para fora do coração, para dentro de uma artéria, que é a artéria aorta, que é a principal artéria do corpo, que faz a distribuição de todo o sangue oxigenado para o corpo inteiro, né? Então essa artéria, ela faz uma curvatura que a gente chama de arco aórtico, tá? Essa curvatura aqui da aorta. Do arco aórtico parte os 3 ramos: tronco braquiocefálico, braquiocefálico, braço e cabeça. Então, tronco braquiocefálico vai irrigar membro superior direito e vai subir pela carótida também para irrigar a cabeça. Carótida comum esquerda, né, ela vai subir para irrigar a cabeça. E subclávia esquerda vai irrigar o membro superior esquerdo, tá? Isso aqui vocês vão ver depois com mais detalhes lá na frente em Anatomia Radiológica 2, né, que a gente estuda com mais detalhes essas ramificações depois, tá? Então assim, gente, o que vocês têm que entender aqui nesse primeiro momento, né, é essa anatomia do coração e como é que ele circula aqui dentro dessas câmaras, e entender o porquê disso. Um outro detalhe que a gente repara, vocês repararam que existe válvulas que separam dessas câmaras, tá? Eu posso chamar de válvula ou posso chamar de válvula, tá? Eu chamo de válvula porque eu aprendi assim, então já me acostumei a falar válvula. Então a gente tem aqui, ó, a válvula que separa, né, átrio direito de ventrículo direito, tá? O nome dessa válvula é tricúspide, porque ela tem 3 membranas, né? São 3 membranazinhas dessa aqui que se abrem e que fecham e permite a passagem do sangue, tá? Então, válvula tricúspide separa átrio direito de ventrículo direito, tá? Nós temos a válvula do tronco pulmonar, né? Essa válvula do tronco pulmonar, ela separa ventrículo direito, né, do tronco pulmonar, tá? Do outro lado, nós temos a válvula mitral, tá? Que separa átrio esquerdo de ventrículo esquerdo. A válvula mitral tem 2 membranas, tá? Ela pode ser chamada também de válvula bicúspide, porque ela só tem 2 membranas, mas ela é mais comumente chamada de mitral. E tem, né, a válvula aórtica, que é essa que vai separar ventrículo esquerdo da aorta, tá? Então essas válvulas aqui, gente, elas se abrem em determinados momentos para o sangue poder circular aqui dentro corretamente, tá? Então algumas se abrem, outras se fecham e dessa forma o sangue sempre mantém o mesmo fluxo, a mesma direção dentro do coração, tá? Então essa parte da fisiologia cardíaca, ela é bem importante, tá? Então vocês têm que entender todo esse processo. Se está com dúvida, volta o vídeo, escuta de novo até vocês entenderem. Se mesmo assim continuar com dúvida, me chama aí no WhatsApp, tá? Aqui tem as válvulas todas que eu já falei sobre elas, né? Aí vamos falar um pouquinho da circulação, né, pulmonar e da circulação sistêmica. O que é a circulação pulmonar? Deixa eu ver só aqui, ó, na imagem. O que é a circulação pulmonar? A circulação pulmonar é aquela circulação, né, acho que a gente chama de pequena circulação. Ela começa no ventrículo direito, tá? Que é aqui, ó, ventrículo direito, tá? Vai sair pela artéria pulmonar, vai passar pelo pulmão, fazer as trocas gasosas e ela vai terminar aqui, ó, no átrio esquerdo.
Ventrículo começa no ventrículo direito e termina aqui, ó, no átrio esquerdo. Então, é a circulação que faz coração, pulmão, coração. Então, da onde é que sai o sangue que está indo para o pulmão? Sai do ventrículo direito. Então, o sangue sai do coração pelo ventrículo direito, é bombeado pela artéria pulmonar, para dentro da artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai levar esse sangue até o coração, até o pulmão, desculpa, vai levar esse sangue até o pulmão. Depois que acontece a troca gasosa, né, o sangue volta pela veia pulmonar e vai terminar aqui no átrio esquerdo, tá? Então, essa é a circulação pulmonar. Então, ela começa, tá? Aqui, ó, no ventrículo direito, vai para o pulmão e depois termina no coração, chegando aonde? No átrio esquerdo, tá? Circulação sistêmica, o próprio nome está falando, é com todos os sistemas do corpo, é com o corpo inteiro, é a grande circulação, tá? Então, onde é que começa essa circulação sistêmica? O sangue, ele sai da onde para ir para o corpo, né? Qual é a parte do coração que bombeia sangue para o corpo? É o ventrículo esquerdo. Então, o sangue sai do ventrículo esquerdo para ir para o corpo, é bombeado para dentro da artéria aorta. A artéria aorta vai fazer essa distribuição de sangue para o corpo inteiro. Quando esse sangue chega nos tecidos, vai fazer a troca gasosa. A hemácia vai deixar o oxigênio e vai pegar o gás carbônico da célula. Agora que essa hemácia está rica em gás carbônico, o que ela tem que fazer? Ela precisa voltar para o coração. Vai voltar através de quem? Das veias cava. Né? Veia cava inferior traz sangue da parte inferior do corpo. Veia cava superior traz sangue da parte superior do corpo. E vai desembocar onde? Dentro do átrio direito, tá? Então, a circulação sistêmica, ela começa no ventrículo esquerdo, vai para dentro da aorta, vai para o corpo todo, chega nos tecidos, a hemácia deixa oxigênio, pega gás carbônico, retorna pela veia cava e termina aqui no átrio direito, certo? Circulação sistêmica. Circulação pulmonar, ventrículo direito, bombeia esse sangue para dentro das artérias pulmonares, leva esse sangue rico em gás carbônico para o pulmão. O pulmão retira o gás carbônico da hemácia, coloca oxigênio. Essa hemácia oxigenada vai voltar para o coração através da veia pulmonar e vai chegar no átrio esquerdo, tá? Então, quando a gente fala circulação pulmonar, é a circulação do coração com o pulmão, coração. Circulação sistema é coração, corpo, coração de novo, tá? Aqui a gente tem mesmo esqueminha, né, mostrando aqui as estruturas, ó. Então tem o coração, né, que vai bombear sangue, né, através da aorta para todo o corpo, vai acontecer as trocas gasosas e esse sangue vai voltar pela veia cava aqui dentro do átrio direito, tá? Então o átrio direito manda esse sangue para dentro do ventrículo direito, o ventrículo direito bombeia esse sangue para os pulmões e depois que esse sangue estiver oxigenado, ele vai voltar através do átrio esquerdo, vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai bombear isso de volta para a aorta. Então é um ciclo, tá? É um ciclo essa circulação, né? Os movimentos de sístole e diástole, tá? São as contrações que o coração faz. Então, quando ele está contraído, né? Quando os ventrículos se contraem, a gente chama de sístole. Então, olha só. Quando o ventrículo se contrai, o coração se aperta para expulsar o sangue de dentro dele. Repara o que acontece, ó. No movimento de sístole, o coração se contrai para o sangue sair para dentro dos vasos. Então, é simultâneo. O coração se contraiu, né? Então, o sangue que estava dentro do ventrículo direito, ele é jogado, né, para dentro da artéria pulmonar. O sangue que estava dentro do ventrículo esquerdo, ele é jogado para dentro da aorta. Repare que nesse momento a válvula tricúspide e a válvula mitral estão fechadas.
Quem está aberto aqui, ó, é a válvula pulmonar e a válvula aórtica, tá? Aí no movimento de sístole. No movimento de diástole é quando o coração se relaxa para o sangue chegar dentro dele. Então, olha aqui, ó. Quando o coração se relaxa, né, que é o movimento de diástole, dilatação, diástole, o coração se abre, as câmaras se abrem. Então, o que vai acontecer? O sangue que estava no átrio direito, né, ele vai vir para dentro do ventrículo direito. O sangue que estava no átrio esquerdo, ele vai vir para dentro do ventrículo esquerdo. Então, no movimento de diástole, a válvula tricúspide e a válvula mitral estão abertas. A válvula, né, da artéria pulmonar e a válvula aórtica estão fechadas. Então, reparem, na sístole, que é o movimento que o coração faz para jogar o sangue para fora dele, né, o sangue é impulsionado para dentro, né, das artérias. No movimento de diástole, né, essas válvulas das artérias elas se fecham e as válvulas, né, tricúspide e mitral se abrem para o ventrículo se encher de sangue, tá? É dessa forma que acontece o batimento cardíaco. Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama aí no WhatsApp, tá? Um abraço para vocês, bons estudos. Qualquer coisa é só me chamar aí no Zap.